Vamos falar de coisas boas. É com essa frase super convidativa da nossa convidada especial de hoje, Carol Lóio Prado. Empreendedora, mãe, esposa. A gente começa o nosso 49º episódio do Mira Nelas. Carol, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje com a gente. A Carol, ela é empreendedora e ela tem um negócio, ela trabalha com algo que a maioria das pessoas gosta muito, né? A gente vai falar sobre isso. Eu diria que 99,9% das pessoas. E eu diria que esse 0,01% é meio doido. Ou de nunca, não gostar. Ou nunca experimentou. Pode ser também, verdade. A gente vai falar mais sobre isso, mas, Carol, antes da gente começar a falar sobre negócios, né? Eu queria que você explicasse pra gente o porquê dessa frase, vamos falar de coisas boas. Essa frase eu escutei tem um tempo já e eu me apeguei muito, que é vamos falar de coisas boas, porque quando a gente fala de um assunto, a gente empodera o assunto, né? Então, em todos os ambientes que eu estou, eu sempre falo, gente, vamos falar de coisa boa, porque a gente empodera o assunto, né? Então, jamais de coisas ruins, assuntos negativos, falar dos outros, não, só coisas boas. E eu acho que ela faz muito sentido e eu carrego ela para a vida, né? Adoro essa frase, adorei. Vamos falar só de coisa boa aqui hoje. Só coisas boas. Conta aí pra gente que nós estamos... O pessoal tá curioso pra saber com o que você trabalha que 99,9% das pessoas gostam. Eu trabalho com viagens, que eu falo que eu trabalho com experiências, né? Então, tenho uma agência de turismo especializada num público 50+, onde nós fazemos viagens em grupos pelo mundo, pelo Brasil e onde der na telha a gente tá indo, gente. E como é que você começou esse negócio, Carol? Imagino que seja também uma paixão sua, né? Viajar. Sim, claro. Mas como que chegou a virar um negócio? Na verdade, a Priori, ela existe há 30 anos, né? Lá atrás foi a minha sogra quem desenvolveu, tinha outro nome. E ela começou fazendo viagens para as amigas. Então, ela juntava um grupo de amigas e começou vamos fazer uma viagem para Caldas Novas? E aí, ela juntava as amigas e ia. Aí, depois, vamos fazer uma viagem agora para o Paraguai. Antigamente, fazia muito, né? Eu já fui quando eu era pequena. E aí, ela fazia. E aí, o grupinho das amigas foi aumentando e ela fazia, daqui a pouco, 40 pessoas viajando. Falou, opa, não é mais uma viagenzinha de amigas, né? 40, ninguém viaja com 40 amigas, né? Tipo... Não, nem quem tem 40 amigos. Exato. E aí ela foi transformando muito sabiamente, né, num negócio. E eu e meu marido jamais pensávamos em viver isso, né? Nós sempre vivemos no mundo corporativo, né? Meu marido, ele trabalhou 18 anos na Telefônica, né, que é a Vivo. Então, ele foi executivo lá na Vivo por 18 anos. Ele é controller. Então, imagina, nunca passou pela cabeça dele, tipo, vou empreender, né, com a minha mãe, por exemplo. E foi bem legal, assim, chegou um momento que ele falou, tô cansado, o que eu vou fazer? E ele viu no negócio da mãe dele uma oportunidade ali, né? E aí teve um dia que ele chegou em casa e falou, acho que eu vou transformar isso num grande negócio. Porque embora a minha sogra já era uma fonte de renda, né? Ela já fazia de forma, né, muito sábia. Não era totalmente profissionalizado. Então, não tinha CNPJ, não tinha logomarca. Eram as viagens da Dona Maria, né? E o povo pagava pra ela pagava pra e ela, sobrava um negocinho ali e tava tudo certo. Era isso, e tava tudo certo. E era o jeito que ela gostava de fazer. E tá tudo certo. Ela viu ali um negócio e foi assim como tudo nasceu, né? E aí, quando ele falou, não, eu vou profissionalizar. Até porque, Carol, só desculpa te cortar, mas a gente estava até ouvindo isso hoje, vindo para cá. Na época dos nossos pais, eles não tinham a informação que a gente tinha, que a gente tem hoje. Exato. Então, provavelmente ela nem sabia como profissionalizar, não né? sabia, não tinha a menor ideia. E era assim que ela tocava o negócio e era assim que o negócio acontecia, né? E aí o Eduardo resolveu entrar no negócio, então ele saiu, né, da Vivo, ele pediu demissão da Vivo
para focar nisso. E na época eu apoiei, eu falei, olha, vai, tá tudo certo, o tempo que for necessário eu seguro a onda dentro de casa. Eu trabalhava já ali na Samsung, né, eu já estava há muitos anos no mundo corporativo. E daí eu falei, vai você, né, vamos ver o que vai acontecer. E vamos que vamos. E a gente sempre se apoiou muito, né? Tanto eu no mundo corporativo, né? Ele sempre me apoiou. Eu precisava viajar muito, ele me apoiava. Eu saía do escritório várias vezes, meia-noite. Ele sempre me deu total suporte. Quando ele foi empreender, eu não pude fazer nada diferente disso. E eu falei, vai, tá tudo certo. Eu seguro a onda aqui o tempo que for necessário até você se organizar. E aí, como eu sempre fui mais ali do marketing, de vendas, né? Ele veio de outro mundo, né? Ele controller. E aí, eu falei, eu te ajudo com essa parte. Então, inclusive, a marca que a gente desenvolveu foi um colega meu que desenhou, que era MP Turismo. A gente deu essa marca, MP Turismo, de Maria Prado. E aí, a gente fez o desenhozinho. Eu lembro que, na época, eu criei papel timbrado. Fiz toda aquela parte de... Papelaria, exato. Essa parte gostosa, né? E aí, eu criei isso, né, com ele. E aí ele profissionalizou, abriu o CNPJ, tudo, né? E aí foi dando as caras. E aí no meio do caminho, o que aconteceu? Pandemia, né? E aí logo depois aconteceu a pandemia. E eu falo que a pandemia foi um mal necessário, assim, pro Eduardo nesse negócio, né? Porque ele fez do limão a limonada, né? Como, obviamente, todas as viagens foram pausadas na pandemia... Ele aproveitou para estudar e se especializar no digital. Então, ele fez curso de tráfego pago, ele estudou todo aqueles... O Thiago Tesma, o Subido. Então, meu Eduardo sabe demais, assim, do digital. E ele lançou um método pós-pandemia completamente disruptivo no mercado de turismo, que são os lançamentos online. E aí, o que aconteceu? Ele começou a criar lives... Na pandemia, ele criou, durante a pandemia, a jornada da tecnologia para os 50+. Então, ele começou a chamar o pessoal para a jornada da tecnologia e ele começou a ensinar o público a utilizar, a falar o que era um meeting, né? Um Zoom, nem a gente sabia direito até então, né? Sim. E aí, ele começou a né, fazer essas aulas. E aí eu comecei a apoiá-lo, então eu peguei um profissional da Samsung, uma pessoa que trabalhava comigo na área de treinamentos dos aparelhos da Samsung. Falei, olha, me ajuda aqui, vem aqui dar uma aula de tecnologia só para terceira idade, ensina o pessoal a utilizar Android. E aí convidei essa pessoa, ele foi lá, ficou 1 hora lá com o Eduardo ensinando o pessoal a utilizar Android, questão de segurança no celular. Aí convidei um amigo meu que trabalhava no Google, um diretor do WhatsApp, e a gente começou a dar aulas ali, né? Então eu comecei... Mas enxergando isso como um negócio também? Na verdade, não. Ali naquele momento, como era a pandemia, a gente estava enxergando como vamos estar com elas, vamos apoiá-las mesmo, né? Na tecnologia, porque pandemia... Ou você se abraçava com a tecnologia, ou você ia realmente, né, se envolver ali com a depressão, ali, a ansiedade. Tecnologia foi o que salvou ali um pouco, né, a distração. E aí isso foi de forma muito, né, natural mesmo das coisas. E aí o que aconteceu? Quando acabou a pandemia, que as viagens começaram, o negócio fez assim, né? O negócio assim, cresceu muito. Porque primeiro que teve a retração, né? As pessoas queriam enlouquecidamente viajar. E eu sinto que o pessoal da 50+, eles saíram da pandemia com a sensação de preciso aproveitar cada minuto da minha vida. Sim. Eu sinto muito isso, assim, até hoje, deles, né? Mas, Carol, vocês já tinham esse público-alvo definido desde o início? Desde sempre. Tá. Desde sempre. Quando o Eduardo desenvolveu a marca, como a minha sogra já viajava com as amigas, e as amigas já eram esse 50+. E aí ele viu nisso uma forma de nichar completamente o business. Isso é muito bom, né? Isso foi muito bom. Porque se você parar para pensar hoje no mercado, eu tenho poucas empresas que são especializadas, assim, nem falo só para turismo, eu falo tipo overall mesmo. Sim. Quem que é especialista no público da melhor idade? Sim. E assim, e conhecendo melhor esse público, estudando, eu tô lendo livros, né? O Conrado até me indicou um livro muito legal para ler, que é o Blue Zones, não sei se você já... Não. Tem um livro e acho que tem um documentário também. Ah, eu sei. Blue Zones, que é onde o pessoal vive melhor, vive mais. Exato, por região. Eu vi o documentário. São as zonas azuis, né? Então, eles falam sobre região. Então, eles fazem estudos
E aí eles vão falando, por exemplo, na Califórnia, por que as pessoas vivem mais tempo nessa zona aqui? Sim. É um lugarejo específico da Exato. Califórnia, sei lá, Colfax, alguma coisa assim. E aí ele vai falando qualidade de vida que as pessoas fazem, os hábitos, eles entrevistam pessoas, fazem estudo. É bem legal esse, vale a pena assistir. Super legal. É. E tem um livro também, né? Eu falo que o livro é sempre mais, é rico em detalhes, É. né? E aí foi isso, assim. Então ele criou esse modelo digital, né? E pós-pandemia nós lançamos esse modelo de lançamentos de produtos de turismo digital. E muita gente falava, nossa, mas terceira idade, imagina, eles não vão Eles nem entrar. vão. Imagina, gente, a gente coloca 200 pessoas na nossa live, a gente faz toda semana. E aí vocês apresentam o pacote e no final da Apresentamos na live vende. Vocês Vende. abrem pra venda. Que legal. Nós abrimos para venda grupos, assim. A maioria das vezes que a gente faz a live, a gente esgota, tipo, 4, 5 live. dias depois. Ah, tá. A gente esgota. Teve casos de esgotar em 3 horas. Depende muito do roteiro, do destino. Depende de como a gente divulga com antecedência. Dependendo do roteiro, a gente faz uma estratégia prévia para cada um dos roteiros, né? Então, é um modelo, assim, eu digo que é bem disruptivo. Primeiro, porque no mercado do turismo você não vê isso, né? Assim, Sim. agora que tem algumas povo tá pessoas começando a olhar. começando, e a gente vê algumas pessoas, tudo que a gente faz, a pessoa vai lá e faz igual, o material. E eu e o mas Eduardo, porque a gente vocês acha são legal. referências, claro. Isso, eu acho muito legal. A gente fala pra ele, isso é legal, isso mostra que a gente tá indo pelo caminho correto Exatamente. da coisa, né? Que ninguém copia o que é ruim, né? Exato. Exatamente. E eu acho isso muito legal, assim. E é isso, então nós criamos esse modelo do digital, então a gente faz os lançamentos, né, online ali, digital, e o nosso público, gente, ele é muito, muito engajado, vocês precisam ver. Eles são engajados em todas as nossas causas. Ah, que bonitinho. É muito gostoso trabalhar com esse público. Então, eu ia te perguntar isso. Quais são as especificidades que você precisa preocupar para viajar com o Grupo 50+? Que eu imagino, eu posso, né, tá errada, mas eu imagino assim, eles não querem ficar andando muito, Não. então você tem que se preocupar se vai num ponto turístico que anda mais, Que como faz que vai sentido, fazer, quais são os principais... Cuidados, Sim, diferenciais, né? Esse, na verdade, é o nosso grande diferencial, eu diria assim, versus ao mercado. Porque o que eu faço hoje? Eu sou a pessoa, por exemplo, eu e o Eduardo, a gente se dividiu, né, na agência, né? Nós fizemos todo um trabalho com uma pessoa que estuda comportamento humano. Fizemos uns testes super legais. Estilo um disque da vida, Sim, sabe? Só que sim. o Você é assessment. dominante, né? Eu sou dominante, eu sou Óbvio. sanguínea, eu sou... Eu também. O Eduardo, ele Sou é... dominante e O Eduardo é colérica. controller, né? Então... Conforme. Detalhista. Sou eu. Sagitário com Sagitário. Eduardo Libriano, sou eu. ele é Libriano. É você, né? É. Tá, então você é o Eduardo, você é a Carol. Isso. É mais ou menos isso, Exato. E aí, eu falo, cara, esse é o melhor dos mundos. Porque a gente se completa. Exato. E é muito engraçado, porque quando eu decidi que eu ia sair do mundo corporativo e que eu não queria mais o mundo corporativo na minha vida e que eu iria empreender, é muito louco. Mas eu fui muito criticada, assim, né? Por algumas pessoas do mundo corporativo. Nossa, mas eu não acho louco, não. Todo mundo critica a gente o tempo inteiro. O empreendedor, assim, no sentido, assim, é muito comum as pessoas criticarem o empreendedor, porque é um caminho solitário. Exato. Ninguém entende por que você vai fazer aquilo, jogar a sua carreira fora. Não, então, me criticaram por isso, É. né? No sentido de, você vai abandonar, como assim? Você tá no mundo corporativo, você chegou onde você chegou, como que você vai largar tudo? Você vai trabalhar com seu marido, e se não der certo? Eu falo, gente, tá tudo bem, se não der certo eu vou arrumar Eu emprego. não vou e tá mandar tudo o meu cartão de certo. crédito para vocês pagarem, queridos. Exato, mais ou menos isso. E pra mim foi uma grata surpresa, porque eu vou fazer 2 anos, fiz 2 anos agora, esse mês passado, eu acho. Nem sei, o tempo tá passando tão rápido, né, Tá, gente? 2025 nós estamos. E eu falo que a gente tem perfis que a gente se completa no trabalho. E isso, para mim, é o mais legal, né? Então, o Eduardo, ele cuida do financeiro, então ele cuida de todo o DRE da empresa, fluxo de caixa, ele é mega detalhista e ele tem todo esse know-how do digital que eu não tenho, né? Obviamente, eu estou estudando, porque eu acho que todo mundo tem que saber de tudo. E daí eu fico mais com a parte das negociações, as relações internacionais, as parcerias, né? E todas essas análises dos produtos, né? Isso é uma Sim. coisa que eu gosto muito, que eu já fazia isso também no mundo corporativo e que eu acho que o que vende é o produto em si, né?
Então, eu não acredito que é vendedor que vai vender, eu não acredito que é nada. Assim, acredito que é o que é o produto e o que é a proposta, né? E esse é o nosso grande diferencial. Eu não pego o produto pronto de operadoras, vou lá, lanço e falo, tô aqui, tô vendendo, né? Não, então eu comecei a fazer algo disruptivo e diferente do mercado quando eu comecei a contratar guias de turismo como funcionários meus. Então, por exemplo, meus guias de turismo, eles são funcionários meus. Eu treino eles. Quando eles não estão em viagem, eles estão no meu escritório. Eles conhecem a minha dinâmica. Eles sabem qual que é meu propósito, qual que é a cultura da minha empresa. E a gente é muito exigente nas entregas, né? E obviamente que nem todo mundo aguenta. E tá tudo certo também. Tá tudo bem. O importante é a gente deixar claro desde o começo, né? Ali quais são os meus valores, Sim, né? porque aí a pessoa vai acompanhar o seu grupo, precisa estar imbuído da sua cultura ali, Exatamente. Né? E aí, o que é que eu faço, né? Então, eu converso com os fornecedores. Às vezes, eu fico, gente, ali 8 meses em negociação com o fornecedor. E eu não estou falando nem financeira. Eu estou falando negociação de rota mesmo. Faz sentido passar por aqui e sair dali? Mas é quanto tempo de transfer? Qual que é o transfer? Me manda a foto do carro. Agora, me manda a documentação do seu carro também para eu checar tudo. Deixa eu ver no Google Maps. Daqui até aqui vai dar tanto tempo, daqui até aqui dá quanto? Isso é saudável para o meu público? Não é saudável? Os hotéis. E o Eduardo também lançou um modelo que ninguém faz no mercado até então, né? De visita técnica, né? Então, antes da gente lançar o roteiro, ele costuma ir nos locais para fazer um check-in em toda a rota e ver se faz sentido, né? Sim. Então, nós fizemos isso para a Patagônia. Quando a gente foi para a Patagônia em outubro, eu falei para ele, vamos fazer Patagônia, vamos fazer. Quando eu entrei lá, Eduardo fazia mais, Caldas Novas, Natal Luz em Gramado. ele é muito, é uma das pessoas mais sensatas, polite, tranquila, calma que eu conheço da minha vida, né? E aí ele falava, vamos fazer Gramado, vamos fazer Caldas Novas, vamos fazer isso aqui. E aí eu falei pra ele, que nada, vamos pra Patagônia, vamos pro Marrocos, vamos pra Tailândia, vamos pra... Exato, deserto. É África do Sul, tá tudo certo. E aí nós fomos, ele falou, não, então vamos antes checar tudo pra ver se faz sentido, né? Esse é o Eduardo, assim, né? Isso é ele, o que ele é, né? E aí nós fomos, então vai ele, vai... eu, o Arthurzinho, e nessa visita técnica ele filma, ele mostra, e o pessoal fala, ai que delícia viajar só vocês para fazer a visita técnica. Eu falo, tem seus perrengues também, né, gente? E aqui rede social não mostra tudo, né? Eu até falei para ele, né, eu falei, vamos mostrar os bastidores também, né, porque eu acho legal mostrar a vida como ela é, né? Sim. Total. E é muito legal, porque, por exemplo, a visita técnica, cara, a gente fez essa, acho que a gente ficou em 4 ou 5 hotéis. Vai em um hotel, dorme uma noite para ver como é a cama, como é o café da manhã, como é o atendimento. Aí, no outro dia, fecha a mala, abre mala. E eu tava com criança, né, gente? Uma criança de 4 anos de idade. Fecha a mala, abre mala, faz check-in, faz check-out, faz... Senhora. Não é fácil. Não. E no final, você volta assim, ó, tipo... mais cansada do que quando você Total, é isso. É o que eu falo com as minhas amigas. É viagem com criança e depois uma viagem de férias das férias. Férias das férias, né? E aí nós lançamos esse visita técnica e aí ele começou a filmar. E começou a mostrar, viemos nesse hotel, viemos num passeio tal, E a gente começou a perceber que nas visitas técnicas já esgotava. O pessoal já falava, eu quero. E isso é muito legal, né? Então, acabou virando também um novo modelo de negócio de venda ali, bom. né? Sim. E é muito engraçado, porque embora o nosso público é 50+, hoje 90% das nossas vendas, elas vêm do digital. Elas vêm do próprio WhatsApp, das redes sociais. A nossa rede social é uma rede social que o Eduardo sempre veio construindo. Isso é que eu acho muito legal também, né? Que ele que cuida, assim, administra com o time. Eu faço nada, gente. Assim, eu nem stories eu faço. O sonho da vida dele, a meta da vida dele é que eu fique lá, fazendo vídeo, aparecendo e tal. E daí ele que faz toda a administração das redes sociais. E eu falo, gente, vamos fazer alguma coisa, essas redes sociais, pelo engajamento que tem, todo mundo fala, engajamento é maravilhoso, não sei o quê. Eu falo, já era pra estar batendo milhões. E ele fala, eu não quero bater milhões, eu não quero seguidores, tipo, desnecessários. Eu quero gente qualificada, quero o meu público ali, tá tudo certo. É verdade. E é o que acontece, né? Tipo, nossas redes sociais, ela é super engajada. E dali já sai muitas vendas. Já sai muito negócio. Né? Muitas. Então, mas aí você estava falando dos diferenciais do público. O que é que vocês têm de...
Eu acho que é Quais isso, os a cuidados? personalização, né, do roteiro, a checagem, assim, dos mínimos detalhes, Entendi. da rota, quão é cansativo, quão não é. Pois O é. hotel, esse faz sentido? É cêntrico? Preocupa com, A sei lá, o localização é hospital, boa? essas Tudo, coisas. Tudo. Isso é outra coisa também, que a gente está criando esse modelo no mercado de turismo, que também é disruptivo, né? O nosso pacote, ele já tem seguro. Assim, você vai comprar um boa. pacote comigo, você vai falar, ai, mas eu não quero isso. Então, você não vai viajar comigo, querida. Porque o meu pacote é pronto e o porque seguro você tá está doido. incluso. É. E o mercado não fazia isso. Aí, agora, eu comecei a ver alguns queridos falando, o nosso tem seguro. Eu brinco, eu dou risada em casa. Eu falo, eu adoro, que nós estamos mudando o mercado do turismo. Uai, claro. E porque acaba que vocês ficam responsáveis por aquelas pessoas, Total. né? Gente, é muita responsabilidade. é muita responsabilidade. Vocês acompanham a viagem também? do 100%, grupo? 24 horas. Esse é um dos nossos Não, mas eu grandes... digo, vocês pessoalmente vão também? Em ou... algumas nós vamos, né? Nós não vamos em todas, porque, por exemplo, no mês de abril tivemos 6, né? Não dá pra... dá. Mas a gente se divide, assim. Eu sou a pessoa que viajo menos, assim, de toda a equipe de viagem. Eu sou a que viajo menos porque eu sou a menininha escritório, né, gente? Então... Mas assim, eu fui agora pela primeira vez sozinha que eu digo assim, o Eduardo, né? Porque eu sempre viajei com ele, as viagens. Ano passado eu fiz acho que 5, mas sempre com ele. E esse ano eu fui pela primeira vez sozinha, sem Você ele fez agora. Marrocos, né? Agora. Tem 2 semanas que eu voltei do Marrocos. Foi um sonho a viagem, assim, foi maravilhosa. Mas ele acaba indo mais, assim, ele acaba... Até porque ele assume os stories e ele gosta, gente, ele gosta. e ele vai, ele se engaja na causa e ele faz os stories. E, o público ama e as pessoas falam, eu quero te conhecer. Outro dia ele estava entrando no prédio, a gente tem um escritório ali no Brooklyn. A gente estava entrando no escritório... E alguém abordou ele ali, quando ele estava fazendo o Face ID para entrar, alguém abordou ele e falou, você é o Eduardo? E eu falei, meu Deus, socorro, vergonha. E aí ele falou, eu sou ele, eu acompanho tudo. Eu tava no avião, eu falei para ele, vocês não estão entendendo, eu tava voltando de Marrocos, eu levantei de madrugada no avião para ir no banheiro, e uma senhora me parou e falou, você é a esposa do Eduardo? Eu falei, ai meu Deus do céu, o que ele fez? E ela falou, eu acompanho tudo de vocês, eu vejo todas as lives dentro do avião. E eu falei, minha nossa senhora. E foi a primeira vez que eu apareci em alguns stories ali, né, gravando, falando, foi em Marrocos, porque eu levei comigo uma pessoa do time de marketing, né, pra fazer uns stories, e ainda assim apareci pouquíssimo, que graças a Deus a internet deu umas falhadas lá, ela conseguiu subir tudo. Mas eu não apareço por isso, não gosto mesmo, assim, mas... É muito legal esse retorno, assim, também do público, né? E esse eu digo que é o nosso grande diferencial, porque na viagem a gente realmente se entrega, o time é preparado para isso, né? Então, nós temos alguns treinamentos, né, básicos. Os primeiros, obviamente, é a questão de segurança e saúde, né? Então, nós fazemos todos o check-in, checagem das malas, a gente só entra no avião depois que todo mundo já entrou. No hotel, a gente só vai para o nosso quarto depois que todo mundo já foi. A gente checa, eu ligo, quando eu chego no meu quarto, eu ligo 1 a 1, tá tudo bem, você tá precisando de alguma coisa. Então, a gente dá esse suporte. Atendimento personalizado é muito legal mesmo. Não, e é necessário, né, gente, assim, para esse público. Não dá para você jogar seu grupo com, sei lá, qualquer guia que não conhece, que não tem nenhuma ligação, né? Sim. Pegar qualquer guia, tipo, vem aqui fazer um serviço para mim pelos próximos 10 dias e segue ali com o meu grupo. Não. Não dá. Meus guias são treinados, eles sabem o que eles têm que fazer, a gente tá acompanhando sempre. E fora os guias, né, os fornecedores que eu tenho pelo mundo inteiro, a gente vai fazendo amizade, né? Então, a minha fornecedora de Marrocos, por exemplo, é uma brasileira, virou minha amiga já. Já convidei para vir para minha casa, passar uns dias aqui, já estamos combinando uma viagem juntas. E já transformamos isso em vários outros negócios, que são projetos. E eu falo que a vida é sobre isso, né? Com certeza. A vida é sobre a gente isso. impactar as pessoas, a gente ser fator de soma, né? Exato. Super. Carol, conta uma situação inusitada, porque... Era isso que eu queria também. Porque... Você fala em viagem? Viagem é o que mais deve Gente, ter, tem né? muito várias. perrengue. Tem várias. Deixa eu ver alguma que não seja censurada, não. Não, tem uma muito legal. Não legal, gente, mas assim, Engraçado. Nem sei se é engraçada, mas assim, é interessante. Que foi quando a gente estava indo para Machu Picchu.
Tem duas situações, né? A gente foi para Machu Picchu, né? Com um grupo de 20 pessoas. Que a gente sempre viaja também com grupos reduzidos, né? Uma média de 20 pessoas. E sempre vai, tipo, 1 ou 2 coordenadores. Eu ia te perguntar que mesmo qual acompanha... o tamanho desses grupos. É pequeno, gente. Isso é uma coisa que a gente bate muito também, muito. Porque a gente escuta muito. Eu recebo ligações de gente falando, ai, viajei, mas o meu grupo tinha 30, 40 pessoas. E para a terceira idade, isso não é seguro, né? Sim. Então, a gente faz essa entrega tão personalizada, a gente ajuda todo mundo a descer, a gente dá suporte, a gente liga nos quartos, a gente pergunta, você comprou tudo que você queria comprar? Eu já saí meia-noite de um hotel para ir procurar uma pedrinha no meio de Cusco, para uma senhora que estava quase chorando porque não comprou a pedrinha que foi encomenda da neta, e eu fui lá, tipo, tava assim, ó, gente. Mas eu fui, porque eu falei, como que ela vai sair daqui triste porque não comprou um negócio pra neta? A experiência Imagina, pode ser perdida. Exato, por uma coisa tão simples, sabe? E aí fui lá comprar, enfim. Então, assim, é tudo muito personalizado, com muito cuidado e muito zelo, né? E essa é a entrega que a gente faz, né? E é muito louco. Até as minhas amigas me zoam, estavam vendo uma foto minha na viagem e falou que na viagem, gente, eu ando descabelada, eu tô sempre com a blusa da Priori, que é uma blusa básica, né? De coordenador, as calças... E eu ando com uma pochete aqui, assim, que eu vou botando as coisas pra facilitar. E as minhas amigas me zoam, falam, você anda com um saco de arroz pendurado, que coisa horrorosa, vamos se arrumar, se ajeita. Eu falo, gente, juro por Deus, eu esqueço 100% de mim ali, porque é uma doação, mas posso eu falar, gente, é uma doação tão gostosa, tem um retorno tão rápido que, juro por Deus, eu nunca me senti assim com nenhum outro trabalho na minha vida. Que lindo. E isso eu acho que é o que move, assim, sabe? Muito. Eu acho não, eu tenho certeza. Sim. E tudo que a gente faz realmente com muito carinho, né? E no final, essa de Marrocos mesmo, eu recebi uma carta escrita por 3 clientes minhas, no final falando... Uma coisa linda. Você faz a diferença. O seu amor e sua paixão é o que movem a sua empresa, sabe? E é verdade. E elas sentem isso, né? Sim. Esse público, eu falo que é muito sábio. E eles sentem mais do que ninguém. A gente não precisa estar falando, eu faço isso, eu faço aquilo, porque senão a gente não fala nada disso, né? A gente sempre fala, olha, te convido a conhecer nosso trabalho. Então, se é a primeira vez e você está receosa, não vai numa viagem grande, não vai numa viagem internacional. Sim. Vai numa viagem curta, pequena, de 2, 3 dias. Eu tenho um Cunha aqui próximo. Boa. Que qualquer coisa você pega um táxi e volta para sua casa, sabe? Vai numa viagem curta mesmo, para você conhecer, né? E esses passeios menores acabam até sendo Porta de entrada. um lucro de aquisição do cliente. Total. Não, esses passeios, assim, juro, a maioria eu fico no 0 a 0, eu não ganho real. Mas assim... Mas aí o seu CAC também tá 0, porque você não ganhou nada, mas também não gastou. investi, não gastei. Mas é a forma do pessoal me conhecer. Claro. Né? E Muito só bom. conhece, assim, realmente na entrega, né? Então, eu acho que todo esse diferencial, esse cuidado, essa delicadeza dos detalhes, eu falo. Super. Né? Eu acho que isso é o que faz realmente, a priori, entregar algo muito diferente no mercado, né? Por exemplo, fazer uma viagem internacional com 30 pessoas, assim, ou mais, né? Eu já vi gente viajando com 40. Eu não acredito, Carolina, assim, não tem certo nem errado. Eu não acredito na entrega. Eu não acredito na entrega. Mesma, né? Não dá. No detalhe, sabe? De conseguir conversar com as clientes, chamar cada uma pelo nome, saber a história de vidas e o que a gente aprende com elas durante a viagem. Imagino. Você sai de lá assim, ó, tipo, é um banho ali, um show A maior de parte aula. do público é de mulheres, né? Pelo que você tá falando, 95%, sempre elas. eu diria. Que Mulheres. começou com as amigas da Sim, sogra. mas não é isso. Os homens não saem de casa, queridos. Vocês Ah, precisam sim, sair de mas- casa, meninos. Que isso? Vocês precisam O sair de outro casa. aqui já falou, né? Que Falou. Diz só- ele que quer ir pra Itália, Costa Amalfitana com a esposa. Vamos ver. Vamos ver se ele vai, vamos ver. Vamos ver se ele vai. Como que é que eles falam? Se a esposa dele vai falar que ele quer ir. Exato, mais ou menos isso. Mas, Carol, conta a história de Machu Picchu. É. Eu te interrompi, volta. você não que eu falou. falo muito, né, gente? Mas eu vou falar. Imagina. Não, o que aconteceu, né? Então, a gente Assim saiu que é de bom. São Paulo, fomos pra Lima fazer uma conexão para seguir pra Cusco. Tá. E aí, nessa conexão de Lima, a gente tinha 1 hora. Olha isso, tava eu, o Eduardo nessa viagem,
Aí eu levei minha cunhada, maravilhosa, perfeita, me ajuda super. Não tem nada a ver com o business, gente, advogada, maravilhosa. Não, pode me levar nessas viagens eu também quero ajudar. Eu te ajudo. Marrocos, ó, Eu falei tamo pra aí. ela, meu, você me ajuda? Ela falou, ajudo. E ela queria muito também conhecer Machu Picchu. Eu falei, então vou tentar um quarto triplo. Você fica com a gente no quarto? Ela fica. Minha cunhada é muito de boa, topa tudo, né? Aí a gente ficou no quarto triplo, maravilhosa. Minha cunhada é minha irmã da vida. E aí fomos, fora nós levamos um coordenador nosso pra gente, né, treinar ele, porque a gente ia lançar outras vezes esse destino, para eu poder soltar ele, ele teria que ser treinado antes na rota, né? Então levamos ele também e ainda levamos um filmmaker, porque a gente gravou lá o nosso manifesto que a gente fez, que foi justo quando a gente fez uma mudança da marca, né? E foi muito legal. Então, éramos 5 numa equipe e estávamos em 23 passageiros. Então, uma equipe gigante, não que seja sempre assim. E aí, quando a gente desceu em Lima, era aquele processo de imigração, né? Que todo mundo conhece, para pegar só a bagagem e já ir para fazer o voo interno ali, passar pela polícia e já seguir para o próximo portão. E aí, eu estava com um casal de clientes e o Eduardo foi indo na frente. E daí eu falei, a Isabel esqueceu a mochila dela no avião. Eu vou ter que esperar um pouco, vai indo na frente para não atrasar, que a gente tinha pouco tempo. 1 hora é pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. E aí, só que eu falei, conexão rápida, né? Então, Só descer do descer avião, lá passar e ir pro próximo, vai dar bom, né? É. Enfim, a gente vai aprendendo. Cada destino a gente aprende várias coisas. É. E aí eu falei, Isabel, então vamos. Ela falou assim, Carol, esqueci minha mochila no avião. E daí, depois que a gente tinha passado da polícia, você não consegue mais voltar. E aí eu fui lá explicar para a polícia que ela tinha esquecido a mochila no avião. Não, quando ela viu, o marido dela estava com outra mochila e não a dela. E aí eu fui explicar para a polícia que ele estava com outra mochila, que não era a dele. Entendi, eles trocaram. Eles trocaram. Só que qual que é o ponto? Eles pegaram a mochila de um russo. E eu falei pra Isabel assim, então me fala qual que é a cor da sua mochila, como que ela é, e a polícia na minha frente. E aí ela me falava, aí eu traduzia pra polícia, e aí eu ia conversando com a polícia. A mochila dela é preta com azul. E a polícia ligava, tava falando com a pessoa que tava dentro do avião, a mochila dela é preta e azul. Não, não é preta e azul, não tem uma mochila preta e azul. E ela com a mochila do russo na mão. E o russo querendo embarcar pro próximo destino dele. Nossa, meu Deus. E vocês nem sabiam nessa hora de quem que era aquela mochila? Não sabia de nada. E isso o Eduardo com grupos me ligando. Eu tentando falar com a polícia, a Isabel tentando descrever o acontecido, o Eduardo me ligando que o embarque lá do outro grupo ia acontecer. E aí eu falei, Eduardo, eu não tenho o que fazer, eu preciso resolver, a cliente não vai ficar para trás. Aí o Eduardo falou, então eu vou seguir com o grupo pro voo e vocês vão perder o voo. Eu falei, tá tudo bem. Então eu fiquei com ela, perdemos o voo para Cusco, e eu fiquei com ela resolvendo. E daqui a pouco a polícia me chama para falar e me mostra a foto da mochila que tá no avião. A mochila, gente, era vermelha. A Isabel tinha me dito que a mochila era preta com azul. E aí eu comecei a me explicar. E vai eu me explicar para a polícia. Em espanhol. Em inglês, né? Porque eu também não conseguia falar aquele espanhol rápido, que ele me entendesse, né? Então ainda tinha que ser em inglês. E foi aquele papo de louco, né? E aí... E aí eu pedi desculpa pra polícia. Eu falei, ele se enganou. E a polícia, mas como ela se enganou? Ela não sabe a cor da mochila dela. E aí você... Não é nem uma cor parecida, né? Não tinha nada a ver com o que ela escreveu. Não tinha absolutamente nada a ver. Céu. E aí daqui a pouco lá vem o russo buscar a mochila dele, né? Chegando assim. E aí ele tinha, acho que 2 metros de altura. E aí ele falou, abra a mochila na minha frente e tire tudo que tem dentro, que eu quero ver a mochila. E você vai fazer isso. Tipo, também falando em inglês, e eu tinha que falar pra ela, e eu não podia tocar na mochila. A polícia simplesmente falou, não toque na mochila. Que eu era assim, eu tava ali fazendo... E aí eu fui, aí... Mas eu abri a isso mochila. teve que abrir a dela, ou a do russo? Teve que abrir a do né? russo. O russo queria que ela abrisse toda a Tá mochila. pra ver que ela pôs alguma coisa dentro. Né? Eu achei que era a polícia que tinha falado isso. Não, o russo, porque ele falou, como eu simplesmente vou pegar a mochila dela, que ela segurou até aqui e foi embora. Eu não sei o que ela pôs lá dentro, né? Entendi. Natural, achei ok da parte dele, né? Russo, né? Tipo... É bom, né? Exato. E aí, enfim, a coitada foi lá e eu não podia tocar, não podia ajudar. A polícia falou, não toque, não toque, não toque. Eu não toquei, né?
E aí ela abriu a mochila, mostrou, sacudiu a mochila da cabeça para baixo, aí depois colocou as coisas de volta e entregou para ele, ele pegou. E aí eu fui lá tentar resolver o problema do voo pra gente poder, enfim, embarcar para conseguir encontrar o grupo, que até então o grupo já estava chegando lá em Cusco. Mas né? aí a polícia aceitou que a mochila vermelha era a mochila que dela. ela tava Aceitou, mas descrevendo. aí eu fiz o inverso também. Eu falei, abra a mochila dela na frente dela. Porque ele saiu do avião com a mochila dela na mão, que era a única que sobrou, e a polícia falou, acho que é essa e tal, nananã. Ah, o russo pegou a mochila A dela, e levou. né? E aí eu falei pra ele, né? Eu falei, agora abre a mochila dela na nossa frente. Abre você Você também. também pegou? Já, imagina, ele ia entregar a mochila pra ela, eu lá sei também, né? Enfim. Aí foi isso, assim, gente. Foi um pouquinho tenso. No final, a gente morreu de dar risada, né? E depois... Não, porque você assiste aquele Férias na Prisão, aí você já começa a imaginar, né? Exato. Não, você imagina tudo, né, gente? Nossa, vou ficar aqui no Peru preso, gente. Exato. Não, e teve outro caso também que uma cliente fumou no banheiro do avião. Nossa. E o alarme do avião, a sirene de incêndio Nossa. tocou. Nossa. E eles estavam indo para Santiago, graças a Deus eu não estava nesse voo, E senão eu tinha tava em morrido voo. do coração. Tava Tava em durante voo. o voo. Foi, Nossa. coitado do Eduardo. Eu falo, meu Deus do céu, eu morro de medo do Eduardo ter um infarto. E quando o avião pousou em Santiago, ele foi escoltado pela polícia do Chile, porque ele era responsável por ela, né? Daí foi ele e ela escoltado. Vocês são responsáveis pelas pessoas. Porque como a gente se apresenta como coordenadores, né, do grupo, a gente está uniformizado, então a companhia aérea sabe. Nós fazemos a compra dos bilhetes com a companhia aérea, então os entendi. bilhetes são comprados no nome da Priori. Sim. Então a gente tem essa corresponsabilidade. Tudo bem que eles são maiores, né? É. E tem a questão também de tradução, se for outro país, as línguas, tudo, né? Então elas precisam de ajuda também, né? Aí Eduardo desceu, ele já foi conversando com o comandante, pedindo desculpa, falando que ia conversar com a cliente e tal. Aí, enfim, ela tomou multa, né, da companhia aérea, e ela não pôde voar no voo de conexão, eles iriam para Calama, para descer no Atacama. E aí, quando você toma algum pênalti, né, ali da companhia aérea, você não pode voar por 48 horas, eu acho, depois. E o próximo voo que eles iriam pegar era dessa mesma companhia aérea. Nossa. E aí ela teve que comprar outra companhia aérea para ir em outro avião para conseguir chegar lá no Atacama. Mas né? ela falou o quê? Eu não sei, assim, o que ela falou. Achou que no banheiro podia, alguma coisa assim, não sei. Ai, gente... Vício No também, excuse, né? Tipo, É. eu acho que é vício e não se aguentou, entendeu? A verdade é que é no skills, a informação tá aí, todo mundo sabe, né? Mas assim, a mensagem é, independente da situação, das circunstâncias, a gente passa por várias, assim, né? Sim. Mas eu acho que a gente treina muito a equipe para controlar, tentar sanar e fazer o melhor possível Sim. para resolver, né? Ontem mesmo aconteceu uma, né? Eu tô com um grupo que tá voltando de Ilha da Madeira, em Açores, lá em Portugal. E chegou a hora de entrar no avião, já tinha passado feito todo o check-in, tudo. 3 clientes se perderam dentro do Duty Free, lá em Portugal, e perderam o voo. Nossa. Só que o meu coordenador tem a regra, ele não fica para trás, assim, ele não pode ir para frente, ele tem que ser o último a entrar no avião. Como ele tem que ser o último e ele percebeu que faltavam 3, ele não achava as clientes, e ele ligava e elas não atendiam, a polícia do aeroporto foi acionada para ir atrás delas. Nossa Senhora. Tipo isso. E ele liga pra gente aqui no Brasil, né? Tipo, olha, estão perdidas. Perdi 3. A polícia foi acionada e tal. E a gente fala, não voa. Você não pode sair daí sem elas. Se tem menos 3, você entrou com as 3, vamos descobrir o que aconteceu. Porque numa hora dessa, você não vai imaginar que a cliente se perdeu no Duty Free, perdeu a hora e tá sem telefone. Sim. Você acha vai que pensando passou mal, tudo, sei né? lá. Passou mal, fugiu, foi sequestrada, sei lá. Gente, eu sou mãe, então você pensa sempre nos piores cenários. Mas, enfim, aí ele resolveu também, achou as clientes e aí... Gente, eu imagino a hora que ele achou elas no Duty Free. Mas sabe que a gente treina? Oi, inteligência emocional. Ah, é demais. Tem que ter. Sim. Você vai falar assim, Essa é a parte mais difícil. Eu juro. suas assim. doidas. Gente, tem que falar assim, né? Gente, o que aconteceu? Não dá, né? Que loucura. Não dá, né? Que é isso, né? Elas perderam a hora. Perderam a hora, estavam Não sem viram. internet e perderam o voo. É isso. E a polícia lá atrás delas. Mas aí elas tiveram que pagar, né? Teve que pagar, mas como tinha vaga, disponibilidade, num voo que saía 6 horas, 7 horas depois. Ficaram 6, 7 horas no aeroporto, lá vagando, né? Aí eles conseguiram pagar só
uma taxinha, mas acho que uma taxinha de R$2.000, gente, mas foi, entendeu? Menos mal do que uma passagem, né? Na última hora, sim. Exato. Mas, gente, acontece muita coisa engraçada, assim, coisas curiosas. A gente tem muita história pra cá. Assim como acontece muita coisa linda também, né? Claro. Eu tenho um momento muito marcante também em viagem, que é... A gente foi nessa de Machu Picchu, com a Terezinha, de quase 90 anos. E ela falou, ai, Carol, eu não vou subir, tá tudo certo, eu não quero atrapalhar. Elas têm muito esse receio, né? Ai, não quero atrapalhar, minha filha, vai você. E eu brinco, eu falo, este é o meu ofício e nós vamos juntas. E aí eu fui subindo com ela, Eu lembro que teve uma hora que eu até tropecei, ela falou, opa, Carol, eu te seguro. E foi eu e a Terezinha, e eu falava, Tê, senta agora um pouquinho, e aí ela sentava, e eu falava, tá, agora tá tudo bem, tá bem, então vamos. E a gente subia, e aí, quando ela chegou lá em cima, que é impactante aquela vista, né, de Machu Picchu, quando ela chegou lá no alto, ela me abraçou e ela falou, ai, muito obrigada, Carol, você talvez tenha realizado meu último sonho de vida. Gente, que lindo. Eu falo que, cara, é impagável, assim. Nossa, que porque a gente emocionante. realmente se entrega, assim, pro negócio, sabe? De corpo e alma, assim. E a gente faz... Eu quero sair de lá, sabe? Eu falo, cara, eu sou Aladim de vocês. O que vocês querem fazer? Estou aqui para realizar todos os desejos. Eu até brinquei agora no Marrocos, que um cliente falou, eu tô com... Meu esmalte está descascando, eu queria tanto uma acetona. Eu falei, eu vou achar uma acetona do deserto do Saara. E, Deus cara, vai fazer brotar aqui. E foi muito legal, gente, porque tinha uma farmacinha, juro, apareceu do lado de um restaurante que a gente foi almoçar, uma farmácia, juro, gente, desse tamanho, assim, a farmácia. Acho que era o quartinho da casa do rapaz. E tinha uma acetona lá. Aí. E aí eu comprei a acetona. Eu lembro que o pessoal do marketing até estava filmando e falou, você achou, Carolina, uma acetona no deserto do Saara? E eu entregando para a cliente lá, e ela super feliz, porque ia tirar o esmalte descascado dela na viagem. É muito bom isso mesmo. E viagem é muito esse momento de realização de sonho mesmo, né? Eu acho que as pessoas também estão muito receptivas, né, nesses momentos, porque elas saem do ambiente delas, assim, né? E aí elas estão mais abertas também, né? A reconhecer a beleza nas coisas, né? Então, eu imagino que você tenha muitas histórias assim Muita história de superação delas também, sabe? Teve uma que uma vez falou, porque eu perdi meu filho, ele teve um infarto, eu perdi o único filho que eu tinha. E eu lembro que ela contou essa história, eu estava do lado da minha cunhada e lágrimas escorreram, né? Somos mães, né? Então, a gente sente a dor, né, da mãe ali. Claro que não igual, né? Mas a gente compartilha ali, né, disso, né, desse vazio. E eu lembro que minha cunhada virou para mim, eu virei para ela e falou, vamos se prometer que nunca mais a gente vai reclamar que está cansada porque as crianças estão dando trabalho. Isso é uma coisa que me marcou muito, assim. Eu lembro que minha cunhada estava sentada assim do meu lado, minha cunhada tem 4 filhos, né? E a gente compartilhou muito disso, assim, né? Falou, cara, quão é enriquecedor viajar com esse público. É diferente você viajar com o jovem que não tem, né, tanta sabedoria ainda adquirida, né? E aí a gente vai aprendendo, assim, né? Demanda, demanda muito. Claro. Demanda muito, assim, detalhes, demanda abrir uma garrafa de água, demanda perguntar as coisas nos locais. Inteiro. Tanto que você voltou de Marrocos desidratada, né? Que a gente conversou, aquele dia você falou, eu dei água pra todo mundo no deserto do Saara e eu não tomei. Eu fui parar no hospital, gente. Nossa. Fui parar no hospital, desidratei num grau que eu fui no hospital em Marrakech. Isso é uma curiosidade, porque ninguém do grupo sabe que eu fui pro hospital. Ninguém do grupo sabe. Você foi lá escondidinha. Fui escondida porque eu não queria deixar elas preocupadas. Sim. E como eu tinha suporte lá local, né, e tinha a pessoa do marketing que estava comigo, eu falei, vai com os clientes, fala que eu fiquei trabalhando e eu vou pro hospital. Né? Eu só precisei a ajuda de uma pessoa da equipe local para ir comigo, porque lá como a maioria fala só árabe, eu falei, gente, como que eu vou falar em árabe que eu tô passando mal, que eu sou completamente alérgica de pirona? Eu falei, se eu for sozinha para esse hospital, capaz de eu sair morta, porque eu não vou conseguir nem... E foi ótimo, porque a médica que me atendeu, ela falava, 2 palavras, 3 em inglês, né? Então, foi super importante também. E deu tudo certo. Só tomei um sorinho ali, coisa de meia hora, eu já estava com o grupo de novo, e foi um dia que teve jantar de despedida, eu já estava no jantar e ninguém nem sonha que eu fui parar no hospital. Agora elas estão sabendo. Agora elas vão ficar sabendo. E quando eu cheguei aqui, eu ainda estava desidratada, a minha médica falou, vai pro hospital, né? Acho que quando a gente falou, eu falei, cara, eu tô indo no hospital. Foi. Mas é muito isso, assim, é o que eu falo do se entregar
entregar, né? Você nem sente, assim. É. E eu realmente, eu comprava água e falava, todo mundo tá bebendo água, bebe água. Aí saía distribuindo garrafinha de água, pedia pro pessoal do carro, do transfer, compram as águas e deixa dentro do carro. O pessoal E tem esse que tipo beber de água. cuidado tem que ter, porque pessoas mais velhas não têm esse hábito, né, de beber água. Não tem. E elas falam que não querem beber água para não ter vontade de ir muito no banheiro e ficar pedindo para parar. Elas, real, não querem incomodar. Assim, eu sinto muito isso delas, sabe? Elas são muito fofas, assim. Elas são muito, muito, muito legais. É muito prazeroso trabalhar com esse público. Que delícia. E eu vou te dar uma dica. O dia que a minha mãe viajar com você não pergunta o que ela quer de desejo. Porque assim, não fala que você é o Aladim, que você vai realizar os sonhos, porque... Vai aparecer um monte de desejo. Não, e uns desejos malucos, né? Ela está neste momento na Tunísia. Ai, que delícia! Sozinha. Sozinha? Sozinha, assim, né? Com 3 tias minhas. Ah, não tá sozinha, vai. Um mini Mas, grupo assim... da Priori, um mini. Não tá não, sozinha. mas assim, do a nada. Sua mãe é um ótimo... Não, a minha mãe... Uma ótima cliente outro pra dia, Carol. ela mora em Portugal, tá voltando, né, pro Brasil. Aí outro dia ela me ligou, presa no aeroporto de Londres. Ah, porque aqui não dá pra sair, porque eu tô sem o cartão que eu peguei, o dinheiro não caiu, só cai segunda-feira, que não aceita euro. Falei, uai, até porque aí é Libra há algum tempo. Tipo assim, sem nada. Presa no aeroporto de Londres. Nossa. E sozinha. Esse dia ela tava 100% sozinha. Aí outro dia, tô lá, semana passada, na casa da Dani, dormindo. Chega uma mensagem. Transfere o Pix, que eu tô em Paris, preciso comprar champanhe. Aí eu, como assim? Primeiro, o que você tá fazendo aí? Segundo, com quem? Terceiro, como assim, você tá sem dinheiro? Aí ela me dá muito trabalho. Então, você não... O dia que eu for mandar ela com você não pergunta isso. Não faz muita pergunta. Não faz muita pergunta. Aí ela tá na Tunísia, neste momento. Aí passou em Paris pra ir pra Tunísia, né? Foi com minhas tias. Mas, assim, ninguém fala inglês. Nossa. Não, você não tá entendendo. Não é muita coragem. Não são 3 pessoas, assim, viajadas, que falam inglês, não. 3 pessoas que não falam inglês, são viajadas, elas vão para os lugares, elas se elas viram. se viram, né? Elas se viram. Mas posso falar também, gente? Assim, eu dou muito valor quando você ainda tem essa coragem, você ainda quer, você ainda tem corajosa. 2, 3 amigas. Porque eu Corajosa. acho também que é um modo em que você mais aprende de tudo, assim, né? Quando você se vira também, por exemplo, eu lembro quando eu fui estudar nos Estados Unidos. Meu melhor amigo, inclusive até hoje, é um taxista. Ele me pegou no aeroporto, por um acaso, óbvio, africano. O inglês dele era tão ruim quanto o meu. E por causa disso eu me identifiquei muito com ele, né? Afinal, eu tava indo pra estudar, né? Então, eu me identifiquei tanto com ele que a gente é amiga até hoje. Até hoje. Isso Que tem, legal, deixa eu 20 ver. anos. Acho que 15, vai. Eu tô casada há 10. Tem uns 15 anos isso. Que demais. Então, eu falo com ele até hoje. Ele pergunta pela minha família, eu mando foto, eu pergunto pela dele. E a gente fala por e-mail. Que gracinha. E foi a forma que eu mais aprendi. Porque você se vira, você vai na mímica, você vai num... Você dá um jeito. Sim. E aí você aprende bastante, né? É que eu acho que chega uma determinada idade que passa de divertido, passa a ser não seguro mais. Exato. Não, E aí eu acho que é aí onde Não. nós, filhos, temos que tomar cuidado e falar... Não, pai, mãe, faz o seguinte, vai com uma empresa especialista que vai dar o suporte 24 horas. Então, mas tá nesse limiar aí, porque... Não, outro dia ela comprou uma passagem pra Marrocos, queria ir sozinha. Eu falei, você não vai. Não dá. Você Tem não lugares vai. que não dá, Não assim, dá. pra você fazer sozinha, Não, assim, na realmente Tunísia não dá. também, gente. Aí ela falou assim, amanhã a gente vai visitar, não sei o que lá, o barco do pirata. Eu falei, esse pirata não é de verdade, não, né? Aí ela riu, ela não deve nem saber que lá tem pirata de verdade. E vai indo. Então, assim, tá quase nesse limiar. Vou mandar ela pra você. O que é seguro e o que não né? Vou mandar ela pra você, mas você não escuta muito. Não, e tem alguns filhos que me escrevem, né? Eu tava com a cliente em Portugal e a filha tava me escrevendo, como tá? E aí eu pego foto que o grupo manda ali, o próprio funcionário nosso, e vou mandando, falo, tá tudo bem, olha isso, olha aquilo. E daí vou mandando, né? Pra eles também isso é legal, porque passa essa segurança, né? Sim. Tipo, meus pais estão viajando com a empresa que dá suporte 24 horas. Nossa, super. Carol, a gente estourou o nosso tempo aqui, porque esse assunto tá. é tão bom, né? É tão bom falar de viagem, é muito gostoso. Contar caso. Você é uma ótima contadora de história, viu? Muito boa mesmo. Prende muito a nossa atenção.
mas infelizmente a gente tem que terminar. A gente tem que marcar outro. Tem, pra contar com mais certeza. coisas Parte dessa minha dois. mudança do mundo corporativo Não, pro e agora empreendedorismo. você entendeu por que, que a gente vai para Marrocos Entendi. levar o nosso grupo? Porque a Dani fica tipo assim, mas você arrumou mais uma viagem? Eu falei, gente, mas olha aqui, a oportunidade. A Carol tá me falando aqui, ó. Oportunidade. É isso aí. Não, mas viajar é bom demais, né? Carol, pra gente finalizar, fala pra gente, dá uma dica de um livro e de uma música. Ó, tem um livro que eu li num voo que eu fiz, acho que de Nova York para São Paulo, e ele foi muito um marco da minha vida, assim, né, pessoal, que ele é Faça Acontecer. É da Sheryl, ela é uma executiva, acho que hoje ela está no Google, ela foi Facebook, Google, e ela fala muito sobre trabalho, amor, empreender, mundo corporativo, casamento, muito sobre o quão é importante você juntar tudo ali. E ela dá muitas dicas, assim, né? Exemplos da vida dela. E pra mim esse livro foi um marco ali no momento que eu tava da minha vida, né? Ah, e música, gente, eu tô muito numa fase do meu filho, né? Então, ele ama aquela música, acho que é Believer. Não sei se vocês sabem, como é que ela fala muito de uma questão de superação também. Eu gosto da letra, né? Nossa. Ele gosta só do ritmo, e que ela é bem tensa, assim. Ele Não, mas o filho tá ótimo. Há 4 anos eu achei que você já ia lançar. Não, ele tá com 6 agora. Ah, né? 6. É, agora ele tá com 6, mas ele é da bateria, né? Mas Então mesmo assim, né? ele gosta e ele canta. Óbvio, eu acho que ele não entende tudo, né? Mas fala muito da superação também. Eu acho muito legal. Que demais. Muito bom, Carol. Muito obrigada. Amei, Foi obrigada. ótimo. Gente, Vamos amor. fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2. Eu claro. falei das viagens aqui. Qual que é a próxima viagem? Eduardo embarca agora, tá embarcando, inclusive, tá indo pra Grécia com o grupo, acompanha os stories da Priori, que vai ser super legal. Nós vamos colocar aqui no link Legal. todas as redes sociais, mas se você quiser falar, pode falar também. O Priori, o Instagram é o Priori Travel Oficial. Esse é o mais acompanhado, gente. Acompanha lá, a gente vai nos stories, vai Já as vou nossas seguir viagens real time, é super legal. E a próxima que eu vou fazer, eu vou para África do Sul em setembro, em outubro eu vou para Costa Amalfitana, e mês que vem o Eduardo quer fazer uma visita técnica, mas ainda não definimos, estamos escolhendo o destino. Acho que vai ser Boa. América do Sul ou América do Sul ou Europa, não sei. Eu vou lançar um desafio aqui online. Lança, adoro A desafios. parte 2 nós vamos fazer numa viagem internacional. Fechou. Maravilhoso. Mas esse ano Vamos. ainda... Gente, eu sou chata. Vamos definir agora a meta next steps. A gente já põe os É deadlines. que a gente tá com Duas. 3 viagens. Esse ano? Então vai ser começo do ano que vem. Boa. Mas Vamos é começar ano começo, que vem. gente. Vocês não me enrolam? Não. Ih, a porque Débora nós não temos- enrola, falou que é viagem. Minha filha. Nós já temos Suíça, o cruzeiro lá, que você também vai, provavelmente. Family sei qual Circle. É. Aham, sei. E, E Dubai, Ah, em dezembro. Entendi. Que é tudo de trabalho, Tudo de entendeu? Então trabalho, não dá é. pra... Mas, gente, dá pra fazer uma viagem de trabalho sem ser trabalho e juntando tudo? Eu Com tô com as certeza. ideias aqui Maravilhoso. pra trazer pra vocês do meio do deserto do Saara, mas a gente fala offline. Tá bom. Maravilhosa. Gente, que papo mais maravilhoso. Amei. Foi. Muito obrigada, viu, Carol? Imagine, eu que agradeço. A gente encerra, então, por aqui o nosso 49º episódio do Miranelas. Eu tenho certeza que esse papo foi muito rico para você aí também. Se você é o 0,001% aí, né, dos que não gostam de viajar, eu tenho certeza que depois desse papo aqui, você já mudou de ideia. Compartilha esse episódio, siga a gente, entre aí no nosso YouTube para você acompanhar os outros vídeos e a gente espera você no próximo episódio do Miranelas. Tchau! Tchau.